É fácil parecer perfeito quando você não faz nada. Quem disse mais ou menos isso foi Felipe Ret, mas ele usa umas palavras feias nas músicas dele, aí não foi exatamente assim que ele disse. Mas a mensagem foi essa aqui. É fácil você parecer perfeito quando você não faz nada. Maravilhoso. Essa frase tá me incomodando tem mais de ano. Na verdade, acho que tem quase um ano. Acho que foi no meio do ano passado que eu ouvi essa frase numa música dele. Talvez essa frase nem seja dele, né? Talvez ele só colocou na música. Mas não importa. Eu ouvi através dele. Muito interessante, porque é tentador não fazer nada. Porque se você não faz nada, ninguém te critica. Porque você não vai errar. Porque você não tá fazendo nada. Então é muito fácil você parecer que não erra, você parecer perfeito quando você não faz nada. Bonita frase. E isso tem que te incomodar. Já ouviu aquela outra frase? Se não vai ajudar, não atrapalha. Legal. Consenso mundial. Se você não vai conseguir ajudar numa coisa, não atrapalha. Deixa, quem sabe, adiantar as coisas ali, fazer e tal, beleza. Mas se esse é o lema da sua vida, se a sua vida é baseada em não vou conseguir ajudar, então não vou atrapalhar, então não vou fazer nada, aí você é um covarde. Com todo o respeito e com todo o amor do mundo, se nós ficamos pensando assim, nós somos covardes. Igual o Spider-Noir, que eu esqueci o nome dele agora. Mas eu tava vendo a série do Spider-Noir e aí eu achei interessantíssimo. Porque lá na série, vou ter que dar um spoilerzinho aqui, ele descobre uma seringa que tira os poderes. E aí ele fica com uma seringa pra ele. E ele fica doido pra tirar os poderes dele, de Homem-Aranha. Por quê? Porque se ele não tem poder, ele não tem responsabilidade. Não tem aquela frase? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E a série toda ela faz um jogo com essa frase maravilhosa de um cara que fica entre ser um covarde ou não. E ali, num dos últimos episódios, ele fala isso. Ele fala que ele não quer as grandes responsabilidades, então ele não quer os grandes poderes. E talvez você esteja vivendo uma ilusão. Talvez você tenha descoberto que é muito mais fácil falar eu não consigo do que tentar. Porque se você fala que você não consegue, se você assume pra si mesmo que eu não sou capaz e que Deus não me deu esse dom aí, você tipo que tira o peso da responsabilidade que estaria sobre você caso você fosse capaz. Mas aí eu vou te perguntar, será que não é uma ilusão que você está criando? Você tem um cérebro, você pensa, você está conseguindo entender o que eu estou falando? Você consegue mexer? Você consegue conversar? Você tem força? Você está vivo? Então você consegue fazer várias coisas. E você ficar falando que você não consegue não torna isso um fato. Porque tem gente que tem muitas mais dificuldades que você que tá fazendo coisas. Que tem buscado viver uma vida com uma razão maior. Que tem buscado se arriscar porque ela entende que o Senhor é digno do esforço dela. Vai falar que não. Talvez você esteja criando uma ilusão de que você não consegue justamente para não ter que abraçar as responsabilidades. E eu vou te falar, Deus não gosta de covarde. Isso fica claro na Bíblia. É isso mesmo, a gente vai citando Felipe Ret, vai citando Bíblia. Isso aqui é interessantíssimo. A Bíblia tá muito acima de Felipe Ret, obviamente, né? A Bíblia não erra. Mas fica muito claro que o povo de Deus é o povo que não retrocede. É o povo que confia e que vai até o fim. E o Senhor não gosta de quem é covarde. Lembra daquela história lá de quando o povo de Deus estava no deserto e eles foram ver a terra prometida e dos 12 espias que foram, 10 desconfiaram, duvidaram de que eles iriam conseguir entrar naquela terra e eles se acovardaram e apenas 2 foram fiéis e corajosos e confiaram no Senhor. Pois é, lembra que Deus matou o povo todo, fazendo eles andarem 40 anos no deserto e só a outra geração que entrou na terra prometida e esses 2 espias que confiaram. Pois é, essa geração, ela criou uma ilusão na cabeça dela mesma de que eles não iriam conseguir entrar na terra. Só que o Senhor já tinha dito que iria conseguir. Então eles criaram uma ilusão e foram covardes. O Senhor castigou eles por isso. Lembra daquela outra história também que tem na Bíblia? Essa história aqui é linda. Eu nunca entendi ela quando eu era criança. Tem lá os vários servos. Aí o Senhor desses servos dá um talento para cada um. Na verdade, acho que ele dá um para um servo, 2 para o outro e 5 para o outro. Um negócio assim.
Não vou lembrar o certo agora, a história. Mas, o que que acontece? Um desses servos, ao invés de trabalhar e dobrar aqueles talentos, que no caso era um tipo de moeda da época, ao invés deles dobrarem a moeda, teve um lá que enterrou a moeda. E aí, quando o senhor dele voltou, ele viu que o outro tinha dobrado as moedas, o outro tinha dobrado a dele também, e esse último tinha enterrado. E aí eu falava assim, legal, o cara não correu risco, ele deixou tudo do jeito que estava, do jeito que o senhor deixou com ele, mas aí o senhor foi lá e não gostou desse servo, e castigou esse servo. E até a moedinha que ele tinha deixado, o senhor tira dele. E aí você fala assim, meu Deus, por que Jesus? Ele fez tudo direitinho, ele enterrou, deixou guardadinho ali, porque Deus não gosta de covardes. Porque se Deus te deu a condição, a capacidade de fazer algo e você não faz nada, isso tem que ferir o Senhor. Imagina alguém vem e te dá 1 milhão de coisas e fala assim, agora só vai, só usa o que eu te dei. Olha, eu já te dei tudo, agora você só tem que administrar isso aí. E aí você não faz nada porque você está com medo. Caramba, é óbvio que isso fere o Senhor. Você não pode ser covarde. Você tem que enfrentar a vida. É melhor errar porque tentou do que viver uma vida se achando perfeito porque não fez nada. É melhor eu olhar pra você e você olhar pra mim e a gente se olhar e a gente falar assim, legal, a gente errou, mas a gente tá tentando. Do que a gente se olhar e falar assim, não temos do que conversar. Somos cinza, somos neutros. A gente não fala de nada, não faz nada porque a gente tem medo. Fotossíntese, sou uma planta, eu não faço nada porque eu tenho medo de errar. É isso? É isso que você quer pra sua vida? É isso que eu quero pra minha vida? Vamos falar de frustração então. Não tô mudando o tema do vídeo, mas olha aqui. Se você não torce pro Brasil na Copa do Mundo, provavelmente você é um covarde. Calma, brincadeira. Mas é verdade. Porque eu tava reparando, às vezes eu fico com a tentação de não querer torcer muito pra seleção. Por quê? Porque eu sou um covarde que tem medo da frustração. Medo de torcer e perder. A dor vai ser muito maior se eu estiver torcendo até o final lá e o Brasil perder, do que se eu abandonar e falar assim, ah, não vai ter jeito mesmo não. Não é verdade? É mais ou menos isso que acontece na vida de um covarde. É mais ou menos isso que acontece comigo quando eu não quero correr um risco. Quando eu não quero enfrentar um gigante, enfrentar um inimigo. Eu olho e falo assim, se eu não enfrentar vai doer menos. Porque se eu for enfrentar, corre o risco de eu perder. E vai doer bastante se eu perder. Matheus Cunha falou um negócio desse, né? O atacante da seleção lá. É, aquele vídeo do medo que rodou aí na internet, que ele fala sobre o medo, o que tem depois do medo. Interessantíssimo o vídeo. Interessantíssimo, Matheus Cunha. Você tá de parabéns. É isso aí. Tem que enfrentar. E ficar fugindo da frustração não faz de você sábio, inteligente. Na verdade, o que te faz sábio é saber conviver com as frustrações. Tudo que não te mata te fortalece. Essa frase é linda também. É isso aí. Toda frustração que não te mata, ela te fortalece. E quanto mais você aprender a conviver com as frustrações da vida, mais forte você vai ficar. A gente tem que parar de fugir disso. O meu pai falava isso. Ele falava assim, eu sempre deixei os meus filhos trabalharem com venda. Desde o início. Eu comecei a vender água no sinal com 12 anos de idade. E aí tinha gente que falava assim, ô Flavinho, como é que você deixa o seu filho trabalhar vendendo água no sinal? Que humilhação! Seu filho vai ficar lá pra ganhar mixaria de dinheiro. E aí meu pai falava comigo, você tá aprendendo a levar não. Você tá aprendendo a tomar um não e continuar. E isso é valioso. E hoje eu olho e eu falo, é verdade. Alguém... Você tem noção da dor de um vendedor que sai meio-dia, num calor, e ele enche uma bolsa pesada de água, e ele tem que chegar e pedir para o cara baixar o vidro do carro dele, para ele oferecer água e o cara falar não, talvez o cara ignorar ele, e ele tem que continuar feliz, porque se ele quer vender alguma água, ele tem que fazer uma boa venda. Então ele não pode se deixar abalar pelos nãos que ele vai levar. Isso é maravilhoso. Aprender a, depois de tanto esforço, para abordar alguém,
pra carregar um peso, pra oferecer água, convencer o cara de que ele tem que tomar água, mesmo sem ele estar querendo na hora. Depois de você fazer isso tudo e o cara falar não e você continuar firme, isso aqui é uma escola maravilhosa. Você tem que aprender a conviver com a frustração. Você tem que aprender a conviver com o não. Você já viveu isso? Alguma vez você já fez uma coisa que você achou maravilhosa e você chegou pra alguém e falou: olha isso que eu fiz, e a pessoa fala: não gostei. Isso aqui é lindo. Isso aqui, eu tava sentindo falta disso desde que eu mudei pra São Paulo. Tô estudando lá. Eu tava sentindo falta porque quando eu tava aqui em Minas, tinha gente que com intimidade suficiente pra eu chegar e falar assim: olha essa música que eu escrevi. E todo mundo tava falando assim: essa música tá linda, Caio. Os meus amiguinhos olhavam e falavam assim: nossa, Caio, você acertou em cheio, hein? E aí quando eu chegava pra esses caras, em especial o Antônio e Jack Stone, que falavam: olha a minha música, e eles olhavam e falavam assim: ruim, hein? Fraca, hein? Superficial, hein? Nossa, essa rima aí você fez onde? Você colocou no Google lá palavras que rimam com coração e foi escrevendo? É isso aí? Caramba! Na hora você se sentiu humilhado, mas depois você falava: ainda bem que tem alguém pra me frustrar. Porque hoje minhas músicas são ruins ainda, minhas letras são fracas ainda, mas já são muito melhores do que antes porque alguém me frustrou. Alguém falou: cara, tá ruim. Tem muita coisa pra melhorar aí. Não pode ser covarde. Deixa a frustração bater em você. Enfrenta. E se as pessoas não gostarem, e se der errado, saiba que o que não te mata tá te fortalecendo. O Senhor pode estar usando essas coisas para te deixar mais forte. E é isso. Vamos viver, tá entendendo? Vamos correr os riscos certos nas horas certas, porque o Senhor é digno. Não enterra a moedinha que o Senhor te deu, não enterra as capacidades que o Senhor te deu e não viva na ilusão de que você não tem as capacidades, porque você tem. Deus te deu. É isso aí. Não tenha medo das frustrações, não seja um covarde. Comenta aí o que você achou, comenta se eu errei em tudo também. Fala aí se você acha que eu tô falando besteira. E tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal.